Em 3 estádios. Foram 7 partidas que eu vi no total. Eu assisti 3 jogos no Soccer City, 3 no Ellis Park, esses 2 em Joanesburgo, e uma partida em Durban, em Brasil e Portugal, que foi do estádio de Durban na primeira fase, e foi a partida mais esperada. Soccer City é um estádio reformado para a Copa, né? Ele foi melhorado, foi adequado aí para as exigências da FIFA, mas é um estádio construído aí há poucas décadas e se mostrou espetacular. A sensação que eu tive mesmo é de estar num estádio, para quem não sabia que ele era reformado, eu pensava que era um estádio construído para a Copa. Tamanha a qualidade do trabalho que foi feito de adequações, enfim, que você mal percebia, ou melhor, você nem percebia que era um estádio que sofreu adequações. Nota 10, Soccer City é fantástico. A avaliação geral que eu faço da Copa do Mundo é de 0 a 10, eu diria 8 ou 9, porque superou as minhas expectativas. De tudo que a gente vinha vendo, ouvindo falar, lendo na imprensa, a gente imaginava que fosse encontrar um nível de organização bem inferior àquilo que realmente aconteceu. E eles perguntavam muito para nós, como estrangeiros, as nossas percepções. E a percepção que eu tenho, apesar de já ter ido outras vezes para a África, agora falando especificamente da Copa do Mundo, e a percepção que eu tive também dos outros brasileiros que eu encontrei lá, e também pessoas de outros países, é que a maior impressão positiva que todos tiveram foi da receptividade e hospitalidade do povo sul-africano, de receber como o brasileiro, de forma calorosa, amigável e divertida. No aeroporto, eu achei muito interessante, na própria triagem para inspeção de passaportes, já tinha uma divisão para quem tivesse já algum voucher, um ingresso, ou mesmo uma autorização da FIFA para retirada de ingresso, ou mesmo os já credenciados tinham uma fila especial, o que desembaraçava muito mais rápido. Então a sinalização foi espetacular, fora de série. Localização do assento, vamos lá. Muito boa. Nos 3 estádios que eu fui, não tive a menor dificuldade em localizar o assento, porque eles iam... Imagina um funil. À medida que você vai se aproximando, ele vai afunilando o grau de precisão de onde você tem que se dirigir até que você chegue no seu assento, enfim, não tinha como errar. Aqui é um dos ingressos que eu trouxe. Então ele mostra, na sequência, a entrada principal, o bloco, mostra a catraca que você deve pegar, porque tem uma série de catracas no Soccer City, por exemplo. Então a minha catraca, nesse exemplo aqui, Dinamarca e Holanda, era de 11 a 14. Que achei extremamente interessante. Eles davam uns pequenos guias do torcedor. Isso era gratuito, evidentemente, né? Era um pequeno guia com todas as informações das equipes, não das equipes da partida em si, mas de todas as equipes do Mundial, tabela de grupos e informações turísticas de todas as sedes. Isso posso te dizer que era meu livrinho de cabeceira, esse guia, porque eu achava extremamente interessante saber as curiosidades de cada estádio, as informações técnicas dos estádios, da capacidade, ano de construção e também as características turísticas de cada região ou da província onde o estado está localizado. E, além disso, a própria tabela da Copa também, nesse guia, extremamente amigável e fácil de consultar. Isso me acompanhava durante todo o período que eu estava assistindo os jogos da Copa lá na África do Sul. Eu estava falando do programa oficial, onde eles mostravam, além de várias informações de todos os estádios e tudo mais, isso era muito interessante. Os 23 atletas de cada equipe, com todas as informações de quantos gols o cara marcou pela seleção dele, a altura dele, o peso, o time que ele joga, data de nascimento.
enfim, as informações muito interessantes. Não só estilizado em relação à Copa do Mundo em si, com a logomarca da Copa, como também com motivos africanos, tipo uma zebra, ou então um mapa estilizado da África do Sul. Isso era muito interessante. Sobre a loja, o que eu achei bastante também muito legal. O primeiro jogo que eu assisti, que foi no Soccer City, foi Holanda e Dinamarca. Tinha uma camiseta que era a camiseta da partida, escrito Holanda versus Dinamarca, dia tal de junho de 2010, África do Sul, estádio Soccer City, as bandeiras das duas seleções, ou o escudo, não me lembro, e achei bem bacana. Comprei como recordação, então dava o nome das duas seleções, bandeiras, local da partida, a data da partida, e esse é um produto que eu comprei. Digo, nos 3 estádios que eu fui, eu posso acreditar que sejam em todos assim. Era muito fácil de encontrar, porque tinham várias mesmo, uma loja muito grande e várias outras lojinhas menores, muitas vezes, tipo, entre o banheiro e o café, entre o banheiro e a lanchonete, você trombava numa lojinha, entendeu? Então, do mesmo modo que no estádio, digo assim, de alvenaria mesmo, né? Tinha um local lá com um balcãozinho onde você comprava o seu sanduíche natural, seu cachorro quente, sua Coca-Cola, cerveja, ou chocolate quente ou café. No espaço ao lado tinha uma lojinha de produtos oficiais e você, antes do jogo, após a partida, você encontrava isso com muita facilidade. Nas sinalizações que eu encontrei pela cidade, fantástico também, facílimo de identificar, eram sempre placas amarelas, as que indicavam digamos, sinalizações do evento FIFA. Você via as sinalizações te indicando não só a posição dos estádios, como também de aeroporto e também dos locais de estacionamento, seja para aquele Park and Ride, que é o estacionamento que você para o seu carro e entra num ônibus para ir para o estádio, ou então aquele estacionamento que já é nas proximidades do estádio, onde você deixa seu carro e vai a pé até o local da partida. Alguns deles montavam alguns quiosques, e um deles, que eu não me lembro qual, acho que era até uma empresa que fornecia ou fornece sistema de energia solar, aquelas placas de captação de energia solar. Ela montou um quiosque que tinha uma placa enorme, bem iluminada e tal, chamava a atenção, porque era o produto que ela comercializa, né? Mas para as pessoas que iam ali naquele local, eles pintavam no rosto, na bochecha, assim, onde a pessoa quisesse, a bandeira do país da seleção da pessoa. Isso era bastante legal, porque no estádio Copa as pessoas se fantasiam para ir ver os jogos, né? Então pinta o rosto, põe uma peruca. De Yokohama, que é do lado de Tóquio, bem perto de Tóquio, onde foi a final do Mundial da FIFA de 2002, que o Brasil ganhou. Esse sim, um estádio fora de série espetacular, e os que eu encontrei na África não deixam em nada a desejar em relação ao de Yokohama, estão no mesmo patamar. Até posso dizer que eu vi muitas semelhanças entre, por exemplo, o Soccer City e o de Yokohama. Os dois estão num patamar muito alto, nota 10 mesmo.